Olha como é que as crianças estão na escola. Todo mundo deitado no corredor, enquanto a operação policial acontece. Os meus filhos estavam jogados no chão da escola para não levar tiro e eu também no chão da minha casa para não levar tiro. 6 dias de ações no Complexo da Maré deixaram 17 mil alunos sem aulas e 3 mil moradores sem consultas médicas. Era começar as aulas que era garantido que ia ter operação. Mais de 40 escolas ficaram sem aulas. Nós perdemos em 2011, um estudante morreu dentro da nossa escola. Isso aqui parecia um pedaço de guerra mesmo. A Maré, ela é uma favela muito visionada. A gente está cortado pela linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, a gente tem o aeroporto do nosso lado e a UFRJ. A gente tem 16 comunidades atualmente. A Amarela começa a ser ocupada na década de 40 por muitas pessoas que vinham do Nordeste. A gente tem a criação da refinaria de Manguinhos ali na década de 40, a construção da Avenida Brasil. Então essas pessoas vêm para poder ocupar o território. A ocupação dela é dada de forma diferente, né? Porque inicialmente não há intervenção do governo. Os moradores que criaram suas próprias casas, os moradores que inclusive aterraram o seu próprio chão. Eu amo morar aqui, eu gosto de ser mariense, mas esse fato de ter muita operação atrapalha muito a minha vida. Uma ONG do Complexo de Favelas da Maré, no Rio, denuncia que o ano letivo para os estudantes de lá tem um mês a menos. O motivo é a violência que faz a suspensão das aulas virar rotina. Muitas vezes eu não consegui fazer provas, né? A sorte que alguns professores entendiam, né? Outros não, mas o pessoal já sabia, né? Que você está tendo a operação da Maré, Luiz não ia aparecer na escola. A gente perde muito conteúdo comparado a outras escolas que não vivem no lugar como a gente vive. Eles são mais avançados que a gente. E a gente fica muito presa, a gente fica revendo muita matéria, coisa que a gente não pegou. Somado com as operações, que às vezes você perde 40 dias ou mais de aula na escola, o ensino fica muito defasado. Agora, estudando aqui, eu vejo o quanto o ensino básico ele é importantíssimo pra gente. E não ter isso, viver nisso é horrível. O ritmo de aprendizagem dessa criança, desse jovem, é totalmente diferente da galera que não mora aqui dentro e que não tem esses atravessamentos. A gente tem o De Olho na Maré, né, que desde 2016 vai mapeando essas ações policiais, né, militar e civil na favela. E esses dados eles mostram que nos últimos 9 anos, a criança e o jovem da Maré perdeu quase 200 dias de aula. Quase 200 dias de aula é quase um ano letivo, se a gente pensa na LDB. Quando a gente pensa que esses 9 anos, eles ainda foram atravessados por uma pandemia. E aí o resultado de um IDEB de uma escola da Maré não vai ser igual de um IDEB de uma escola Copacabana. A interrupção da aula, ela gera uma descontinuidade. A descontinuidade, ela quebra um processo, né? Então ela quebra a rotina desse estudante que está na escola. Se você tem uma operação na terça, o cara vai na segunda. Na terça não tem aula. Na quarta, ele já não vai porque ele não acredita que o fluxo vai ser normal. Aí se chegou na quinta, então é aí que ele não vai mesmo. Quando uma escola fecha, ela ocasiona para aquela criança vários problemas. Problemas imediatos, que é a questão da falta de aula, a questão da falta de acesso a uma alimentação de qualidade, enfim, né, de estar no espaço seguro de socialização, e a longo prazo. Porque muitas vezes aquele conteúdo não vai ser reposto. É igual um alimento. Quando você não tem o número de vitaminas no seu corpo ideal, você vai ficar doente. Então, quando esse aluno não tem o número de aulas necessárias, de matéria, de conteúdo e necessário, lá na frente ele vai sentir uma grande perda. Porque você tem estudante, por exemplo, que passa a noite sem dormir. Você tem estudantes que não chegam à sala
porque o confronto à noite foi tão grande, foi muito barulho, foi muita coisa, e ele não consegue acordar, e os pais também não, porque não dormiram, né? E isso afeta o teu trabalho. A Maré não tem muitas praças, a gente tem um único equipamento cultural, uma única Vila Olímpica. Então, onde as crianças da Maré, né, crianças e adolescentes, vão poder reivindicar esse lugar da vivência integral educativa. 6 meses após o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, as forças militares ainda não conseguiram reduzir os índices da violência no estado, que já registra o maior número de mortes por ocorrências policiais desde 2008. Ou seja, não trouxe tranquilidade, nem paz, nem segurança. Na época da intervenção do Exército que teve aqui na favela, né, de eu chegar no intervalo de 5 a 6 horas e estar, tipo, spray de pimenta no meio da teixeira. Foi um ano bem, talvez traumático, assim, para mim, porque eu lembro que tiveram muitas operações com helicópteros e eu me lembro de eu falar assim, pô, não vou sair, porque eu vou sair e vai ter alguma operação. Foi um tiroteio que teve terrível, nós ficamos presos na unidade de saúde. E aí, no que a gente foi para fechar o portão da unidade, veio uma criança de bicicleta e me perguntou: tia, a escola fechou, mas vai ter merenda? E aí eu falei: não, meu amor, não vai ter merenda, vai para casa. E naquele mesmo dia, algumas crianças já estavam na escola, né? Os pais, infelizmente, têm o hábito de, no meio das situações de emergência, de tiroteio, enfim, de confronto, irem buscar os filhos na escola. Um pai foi alvejado com um tiro na cabeça na porta da escola. Em 2011, um estudante morreu dentro da nossa escola com uma bala perdida, um aluno da noite. E isso é uma coisa que não dá para você não esquecer essa marca, né? Ele era flamenguista, eu vascaína, eu tinha sido professora dele, meu Vasco, como sempre, tinha apanhado do Flamengo. Ele passa pela sala de leitura enaltecendo o seu time e eu tendo que parabenizar. 2 horas depois ele está estirado no chão de uma bala perdida. Então, assim, são coisas que não dá para você, como profissional, não se perguntar, né? Gente, cadê o Estado? Cadê o Estado? Porque só tinha gente ali. A gente não conseguia tirá-lo para socorrer, porque o Corpo de Bombeiros não conseguia entrar. Quando eu era criança, que eu estudava aqui ainda, eu lembro que a gente estava tendo aula normal no dia e do nada começou uma operação que parou um tiro na janela da nossa sala. Professoras ficaram desesperadas, empurrando todo mundo para dentro do corredor. Eu lembro da professora chorando. E daí, desde esse dia, eu sempre tive muito nervoso com tiro ou fogos. Qualquer barulho muito alto, eu ficava muito nervosa e começava a chorar. Crianças e funcionários precisaram se abaixar para se proteger. Nessa imagem é possível ver que uma das crianças tapa o ouvido da colega por causa dos disparos. Onde está a cabeça dessa criança? Onde é que está a cabeça desse jovem que no dia anterior não conseguiu ir para a escola, ou ele conseguiu, ele teve que ficar sentado no chão da sala porque começou um tiroteio, ou ele conseguiu chegar em casa, mas o responsável não tá, o irmão, o primo, e aí ele tá pensando nisso. Então, são muitos atravessamentos e são muitos impactos para a saúde mental. Quando eu estava no 8º ano, eu já tinha ido para Bom Sucesso. Eu lembro que teve uma operação aqui e tinha um menino indo para a escola. Eu acho que tem até uma pintura dele, é Marcos Vinícius, se eu não me engano o nome dele. E aí ele faleceu, e essa escola foi a escola que eu tinha estudado anteriormente. Eles não viram meu filho com roupa de escola? Viram sim. A mochila dele era uma abóbora muito fluorescente, na rua que ele acessava todo dia para ir para a escola, que é a rua da Seletiva, aqui é colada com a linha vermelha. Aquele caminho ali era o caminho do meu filho de todo dia. Eu mandei o meu filho para a escola limpo. O Estado devolve ele alvejado. A gente tem muito jovem, por exemplo, que o responsável prefere que vá para uma escola fora da Maré. E aí o discurso é:
porque tem operação, as escolas não funcionam, então meu filho vai perder a aula. Isso exige a reflexão de que se tiver acontecendo uma operação policial, ele não vai conseguir sair de casa para ir para a escola. Depois de uma operação policial, que a gente ficou uma semana sem aula, a mãe decidiu mudar de colégio. E aí foi que eu fui para Bom Sucesso. Os pais preferiram que eu estudasse fora da favela. Mas aí eu decidi ir para outro colégio, eu fui estudar em Bom Sucesso. Mesmo aqui tendo operação, lá fora tinha aula. Eu tinha 9 ou 10 anos, mas o que me motivou é a causa, né? Muito importante. É demonstrar que em dia de operações, mesmo não tendo chacinas e mortes e tudo mais, acontece uma violação de direito, que é o não acesso à educação e não acesso à saúde. Continua tendo operação das mesmas formas. A aprovação agora da DPF já mudou alguma coisa, né? Nessa DPF, ela foi apresentada em 2019 e foram feitas algumas determinações pelo STF, como a suspensão de operações policiais durante a pandemia, também a restrição do uso de helicópteros nessas operações e a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes. Houve expressiva redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. E o tribunal, no entanto, reconhece a existência de falhas administrativas e faz um conjunto de determinações. Reconhece a parcial omissão do Estado e a violação de direitos fundamentais. A DPF surge porque o Estado do Rio estava fazendo uma ação inconstitucional no campo da política de segurança pública. Por isso que vai ao STF, né? Fora da operação policial, o que o Estado pode fazer para que não haja esse enfrentamento no entorno das escolas e espaços públicos de garantia de direitos? A Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro estabeleceu um protocolo junto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública para justamente haver um diálogo entre as duas secretarias e haver uma comunicação para antecipar algumas situações de risco, como, por exemplo, operações policiais que pudessem eventualmente colocar em risco a vida da população escolar e da população ali da comunidade. A informação que eu tenho hoje é que houve um diálogo essa semana entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Segurança Pública para instaurar um comitê de educação na Secretaria de Segurança Pública com o objetivo justamente de ajustar esse protocolo. O município caberia ouvir as suas escolas e ter uma escuta ativa. Eu tenho orgulho de falar que eu nasci no Complexo da Maré. Pode ter a questão da violência, da drogadição, mas eu tenho 98% que não é falado na mídia, que é alegria, que é felicidade, que são projetos sociais que estão mudando e transformando a vida de muitas crianças. Que a Maré não é só violência, que não existem só traficantes na Maré, que existe aqui mais de 130 mil moradores que fazem e querem fazer uma história diferente. Eu tenho planos grandiosos para o futuro. Eu quero engenharia mecânica. Eu pretendo fazer estatística justamente para dar continuidade nessa análise de dados brutos na parte ambiental na favela. Eu queria fazer engenharia civil, mas eu também gosto muito de economia. E o meu maior objetivo de vida é justamente mudar a vida de pessoas.